Dica rápida para melhorar a sua biomecânica de corrida. Quando você estiver treinando, imagine-se correndo descalço. Como seria correr sem tênis, sem meia, completamente descalço, no local onde você estiver correndo? No asfalto, no cimento, na subida, na descida ou no plano. Como seria se você estivesse descalço? Seria mais doloroso? Seria desconfortável? Com certeza sim, mais desconfortável. E quais ajustes biomecânicos você faria se estivesse descalço? Só de se colocar nessa situação mental, nessa hipótese, você já fará ajustes biomecânicos bem interessantes para melhor absorção de impactos. Automaticamente você começará a fazer uma cadência mais acelerada, ou seja, a sua frequência de passos por minuto vai subir só pelo fato de você estar se imaginando correndo descalço, porque o maior número de contatos com o solo por minuto vai fazer com que você tenha contatos mais suaves do que um menor número de contatos com o solo por minuto. Aumentando o número de contatos, você vai dividir melhor a carga de impacto por múltiplas passadas. Como se fosse um caminhão carregado, se você adicionasse mais eixos, mais rodas, mais pneus nesse caminhão, você vai ter uma distribuição melhor dessa carga, desse peso. Então, só de se colocar na situação de correr descalço, só de se imaginar correndo descalço, você vai aumentar a sua frequência de passos por minuto. Além disso, você vai procurar fazer essa aterrissagem mais próxima do seu centro de gravidade, mais embaixo do seu tronco e não tão à frente, porque fazendo um contato inicial, uma aterrissagem com o pé lá na frente, você vai frear um pouco mais, vai aumentar o pico de impacto da sua corrida. Então, esse é um movimento que você não desejaria fazer se estivesse descalço. Fazer um vetor de força contrário ao sentido do movimento, colocando o pé lá na frente, que vai bater com mais força, fazendo com que o pico de impacto seja maior. Então, automaticamente você vai começar a trazer essa aterrissagem mais para baixo do centro de gravidade, aumentando a frequência de passos por minuto e fazendo com que esse contato inicial seja um pouco mais perto do seu tronco, né? Um pouco mais abaixo do seu tronco. Também, se você é um corredor que faz aterrissagem com um retropé, com o calcanhar, você vai procurar fazer com que essa aterrissagem não seja também de uma forma tão acentuada, com a ponta do pé tão levantada, para não bater ali a parte de trás do calcanhar no asfalto, no piso duro, especialmente na descida. Você não desejaria fazer esse movimento se você estivesse descalço. Você pode até sim entrar primeiro, né, aterrissar primeiramente com o calcanhar, mas seria de uma maneira muito menos acentuada. Ao invés do seu pé entrar muito assim em pé, ele vai entrar o calcanhar primeiro, mas já em seguida, logo em seguida, o pé todo vai tocar o chão, absorvendo melhor o impacto. Então a sua aterrissagem também vai melhorar. E você não precisa mudar a sua aterrissagem de retropé para médio pé ou antepé para correr de uma maneira segura, mas uma aterrissagem com o retropé muito lá na frente do centro de gravidade, na frente do seu tronco, com o pé muito levantado, isso sim pode ser prejudicial. Mas se esse retropé estiver entrando de forma não tão acentuada e mais abaixo do centro de gravidade, você estará seguro, estará fazendo uma corrida com uma boa biomecânica, já que a aterrissagem em si, se é com retropé, médio pé ou antepé, o seu contato inicial com o solo, não há evidências de que uma seja superior à outra no que tange à prevenção de lesões, certo? Então você pode manter a sua característica individual de fazer esse contato inicial com o solo com retropé, ou médio pé ou antepé, e isso não precisa ser mudado. Claro que o pé ele toca inteiro o chão no meio da passada, tá? Isso é muito importante. A aterrissagem com antepé, por exemplo, com a parte da frente do pé, ela em seguida recebe todo o contato do pé com o solo, tá? Não é apenas no antepé que se corre, isso quando estamos falando de corrida de resistência, corrida de fundo, de endurance, né? Somente os velocistas que vão correr tocando apenas o antepé no chão, certo? Então, tudo isso vai melhorar com a situação hipotética de você correr descalço. Você não precisa correr descalço de fato para ter
uma melhor biomecânica. Só o fato de você se imaginar nessa situação já vai melhorar bastante a biomecânica, sua biomecânica de corrida, e resgatar essa corrida natural que há em nós, que está no nosso DNA, que vem dos nossos ancestrais mais longínquos, que eram corredores de resistência, que realizavam a caça de persistência. Nós somos a espécie de animais mais resistentes do planeta a deslocamento de longas distâncias. Então, isso está no nosso DNA. Porém, a forma como corremos hoje, com calçados ultra tecnológicos, pode nos afastar um pouco da biomecânica natural, da corrida natural que os nossos ancestrais desenvolviam nesses períodos. Porque muitas vezes o calçado nos encoraja a fazer uma passada maior, aterrissar com o pé muito à frente do centro de gravidade, numa descida, ampliar a passada, diminuindo a frequência de passos por minuto, diminuindo a cadência, então nos afastando de uma corrida natural. E por confiar demais no tênis, no equipamento, a gente pode acabar colocando a carroça na frente dos bois, e aí a gente pode acabar se lesionando, lidando mal com o impacto, por colocar a responsabilidade de absorção de impacto no equipamento e não na nossa própria biomecânica, nos nossos músculos, nos nossos tendões, nas nossas estruturas anatômicas, fisiológicas, que fazem esse papel verdadeiramente. Lembrando que mais de 95% da absorção de impacto ela deve ser natural, ela deve ser por meio do seu movimento, dos seus músculos, dos seus tendões. E apenas de 5 a 2% serão absorvidos, do impacto será absorvido pelo equipamento, certo? Então a gente deve primeiro desenvolver uma boa biomecânica, um bom gestual, como a gente costuma dizer, movimento melhor de corrida, uma boa frequência de passadas, uma aterrissagem com o pé mais abaixo do tronco, uma ligeira inclinação do tronco à frente. Isso sim é importante para absorver melhor o impacto e depositar menos responsabilidade por esse movimento, por essa qualidade de absorção de impacto no equipamento e mais na nossa própria capacidade de correr de forma segura. E para isso é importante que nós nos aproximemos da corrida natural, da corrida como nós fazíamos antes dos tênis tecnológicos, antes dos tênis com absorção de impacto, que são equipamentos que têm 40 anos. E a corrida ela tem na nossa linhagem mais de 4 milhões de anos, Então nós sabemos correr e precisamos resgatar esse movimento, certo? Correr descalço também pode ser uma ferramenta? Sim, mas é uma ferramenta que precisa de muita parcimônia para ser introduzida no seu treinamento. Nós não estamos preparados a correr descalço. Nossos pés não estão fortes o suficientes. E não é só uma questão de fortalecer a pele do pé, aumentar a espessura da pele para não fazer bolhas, mas sim de fortalecer músculos intrínsecos do pé, tendões, ligamentos e até a própria estrutura óssea do pé. Isso leva-se muito tempo para fazer. Claro que uma corrida de 5 minutos por semana descalço na grama, por exemplo, ou mesmo que seja no asfalto, mas tem que ser um local seguro, que você saiba que não terá vidro, não terá nada que possa perfurar o seu pé, pode sim ajudar você a desenvolver uma boa biomecânica, mas você não pode passar de 5 minutos semanais inicialmente. E se você quiser progredir dentro da corrida minimalista, da corrida com os pés descalços, um planejamento muito gradual deverá ser realizado. Então procure a ajuda de um profissional que tenha experiência e que tenha conhecimento nessa área da corrida minimalista. Tem muitos estudos nesse segmento também, nessa área da ciência da corrida, então é importante que o profissional conheça muito bem esses estudos, conheça muito bem essas progressões, para que você possa fazer então um programa de treinamento e uma adaptação à corrida descalço de uma forma muito gradual e responsável, tá? Mas de todo modo, 5 minutos por semana, fazendo ao final de um treino, por exemplo, depois
que você finalizar um treino, você pode fazer uma corrida em zona 1 muito leve, descalço. Isso por 5 minutos, tá, pessoal? Isso de preferência se você já anda bastante descalço na sua casa. Se você nem faz isso, se você está o tempo todo calçado, comece então, primeiramente, tentando ficar mais tempo descalço na sua casa, andando na sua casa e fazendo as atividades aí nesse local seguro e com mínimo impacto, que é o deslocamento dentro de casa. Primeiramente, você precisa se adaptar a isso antes de querer sair correndo por aí descalço, tá bom? Então se ligue nessa dica, somente de você pensar em correr descalço, e tente pensar isso em vários momentos durante a sua corrida, quando você estiver subindo ou descendo ou no plano, como que seria, como você faria para minimizar o desconforto que você com certeza sentiria, já que o pé é uma região muito sensível do nosso corpo, com muitas terminações nervosas. Então, pense como você faria, isso já vai te ajudar muito a desenvolver melhor a sua biomecânica. Beleza? Fica a dica. Valeu!